Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre derivadas de uma função. Na aula anterior, nós falamos da primeira propriedade das derivadas e nessa aula vamos abordar a segunda propriedade das derivadas e dizer que as propriedades podem não estar de uma forma sequencial, mas também são as propriedades que são usadas para as derivadas de algumas funções, ou seja, derivadas de qualquer função. Não sendo assim, podemos nos concentrar e ir à aula onde dá uma função f de x que é igual a h de x sobre g de x. Realmente esse tipo de derivada é somente aplicar as fórmulas, porque o importante é conhecer a primeira propriedade das derivadas de como é que se deriva uma certa função. Conhecendo isso significa que qualquer exercício que possa aparecer onde conseguir fazer as suas derivadas. Então, sendo assim, a fórmula disso aqui diz o quê? Que o f derivada, que é a linha que representa a derivada de x, será igual. Mantenho, ou seja, derivo minha primeira função do numerador e multiplico com minha função do denominador, menos a derivada da minha função do denominador vezes a multiplicação do numerador sobre o denominador ao quadrado. Então, esta aqui é a definição dessa derivada, ou seja, da propriedade da derivada quando apresenta divisão. Então, sendo assim, podemos ir direto a um exemplo do exame 2017, segunda época, no exercício 33, onde pedem para a gente fazer a segunda derivada. Então, para nós termos a segunda derivada, significa que temos que passar da primeira derivada. Então, assim, seja dado qual é a segunda derivada da função f de x é igual a 1 sobre x. Esta aqui é a propriedade de divisão, porque eu tenho 1 sobre x, ou seja, tenho o numerador e o denominador. Então, sendo assim, vamos dizer f derivada de x será igual a 1, que é o numerador, derivada vezes o denominador, menos o denominador derivada vezes o numerador, sobre esta x ao quadrado. Vimos pela nossa definição. Então, isto aqui será igual. E nós sabemos que derivada de uma constante é zero. No exercício anterior, ou seja, na propriedade anterior, eu expliquei que derivada de uma constante é zero. Caso tenha dúvidas, veja a primeira aula para compreender esta derivada. Então, aqui se temos zero, ficamos com zero vezes x menos. E derivada de x, também expliquei no anterior, é 1. Vezes 1 vai dar 1 sobre x ao quadrado. Qualquer número multiplicado por zero vai ficar com zero. Então, aqui ficamos com menos 1 sobre x ao quadrado. Então, esta aqui é a nossa primeira derivada. Então, onde a primeira derivada fica menos 1 sobre x ao quadrado. Só que no exercício pede a segunda derivada. Se pedisse a primeira derivada, nossa alternativa, ou seja, nossa resposta seria menos 1 sobre x ao quadrado. Então, daqui uma vez que pede a segunda derivada, vamos voltar a derivar a mesma função. Então, ficamos com menos 1 derivada, que é o numerador, vezes o denominador ao quadrado, menos o denominador ao quadrado, derivada, vezes 1, sobre o x ao quadrado ao quadrado. Este ao quadrado é da fórmula. Então, isso aqui fica igual. Derivada de uma constante é zero, ou seja, derivada de 1, uma vez que a constante é zero. Aqui, se fosse 2, também ia ser zero. Se fosse 3, ia ser zero, porque é uma constante. Então, aqui, essa parte aqui, ficamos com zero, porque vamos ter zero vezes o x ao quadrado, ou seja, qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Menos este menos, esse menos aqui. Então, aqui ficamos com menos. Derivada de x ao quadrado significa o quê? Vamos abaixar o expoente, esse expoente passa a multiplicar.
ficamos com 2 vezes x de 2 menos 1 vezes 1. Vamos descartar, porque também na mesma vai dar mesmo número que nós vamos ter aqui. Então aqui ficamos com x, 2 vezes 2, que são expoentes, ficamos com 4. Então ficamos com f da segunda derivada de x vai ser igual. Esse menos podemos simplificar. Simplificamos este menos, ficamos com positivo. Então aqui ficamos com 2. 2 menos 1 dá 1. Ficamos com 2x sobre x elevado a 4. E daqui, uma vez que aqui eu tenho 1x, aqui tenho 4x, significa que eu posso simplificar. Fico com igual a 2 sobre x elevado a 3. Caso não tenhas percebido esta parte, podemos dizer o quê? Ficamos com 2x sobre, tenho quantos x aqui? Tenho 4x, então significa que tenho x vezes x vezes x e vezes x. Então simplifico este x com este x, estamos na multiplicação. Então fica igual a 2 sobre. Quantos x restam? São 3. Tenho 1, 2 e 3. Então eu fico com x elevado a 3 e é a alternativa D. Então, muito obrigado por terem se concentrado com a aula. No próximo vídeo vamos falar das funções. F de x é igual a h de x vezes o g de x, ou seja, é a propriedade da derivada dos produtos, né? Derivada dos produtos, quando nós temos duas funções que precisam de ser derivadas, ou seja, duas funções com as variáveis. Então, muito obrigado, até a próxima aula.